E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que ajuda você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E como sempre, hoje estamos com o nosso co-host favorito, Zé Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, turma, bom? Zé Henrique tá mais animado hoje. Deu um puxãozinho de orelha nele, né, cara? Sempre a gente grava aqui de manhã e vem um pouquinho com sono e vem um pouquinho estressado. Aí agora a gente tá alinhando o jogo aqui, A né, Zé? energia tá aí em cima, isso aí. É isso aí. Pessoal, hoje a gente vai trazer um assunto super legal para vocês. A gente vai trazer o assunto como explorar suas habilidades para que você crie novas oportunidades dentro da sua carreira, tá? E para falar isso conosco hoje, a gente trouxe aqui uma empresa, né? É o Davidson e o Ariel, são sócios proprietários da empresa Treina Safe. Eles vão trazer aqui como que eles usam essa metodologia dentro da empresa deles para criar oportunidades dentro do mercado de trabalho que eles atuam. E aí, Davidson, tudo bem? E aí, Edson, como é que vocês estão? Beleza? Bom dia. Tudo ótimo, pessoal. É isso. Para mim é um prazerão aí estar aqui de novo com vocês aí, do Chão à Gestão, sempre podendo ajudar, compartilhar e aprender também, né? É isso aí, o Davidson já veio aqui, para quem assiste a gente há muito tempo, tem um episódio dele lá no início do nosso podcast. A gente fez um pouco mais de um ano de podcast esse ano, né, Zé? A gente nem sabia disso, a gente tava conversando e falei, poxa, já faz mais de um ano já passaram. E hoje ele trouxe o convidado, né, o parceiro dele, o Ariel, que vai trazer bastante insights pra gente. Que Ariel, tá com frio na barriga? Com certeza, né? Prazer enorme estar aqui com vocês. Já acompanho o podcast de vocês. Um prazer estar aí contribuindo aí, podendo contribuir com vocês aí com um pouquinho aí da nossa história, né, Deus? Legal. Eu não tenho dúvidas que vai ser um podcast muito rico, um bate-papo bem legal, tá bom? Mas antes de entrar propriamente dito no assunto, ficamos com os recados dos nossos patrocinadores. Solta aí, diretor. Disponibilidade, disso a Traction entende. Agora, com o novo aplicativo também trabalhando em modo offline, não importa aonde a sua empresa atua, se é no alto mar, se é no alto da montanha, se é no fundo do Capajós. Tenha certeza que as suas OS de manutenção nunca mais serão perdidas, as informações dos seus ativos nunca mais serão deixadas de lado e automaticamente você aumenta o nível de maturidade da sua área de manutenção, tá bom? Então, quer saber mais como a Traction pode ajudar vocês com essa e outras alternativas? É só ler o nosso QR Code, tá por aqui, tá por aqui. Aponta aí, Zé. Tá aí, tá um pouquinho difícil. Um pouquinho tudo. Aponte o celular pro QR Code e você vai cair dentro de um formulário bem simples, com alguns preenchimentos ali. A Traction vai entrar em contato com vocês para ver qual que é a sua situação, o que você espera e como ela pode ajudar você na área de manutenção, tá bom? É isso aí, pessoal.
Vamos lá, turma. Vamos começar então por esse assunto que é super legal, né, cara? Que hoje a gente vê no mercado de trabalho vários profissionais com muitas habilidades inexploradas e isso acaba fazendo com que eles talvez não avancem quanto eles poderiam dentro da carreira deles. E isso não é só do profissional, né? Isso também acontece em empresas. Então, acho que vocês vão trazer bastantes insights nesse sentido aqui que vai contribuir com o nosso público. Mas antes de a gente aprofundar mais nessas questões de habilidades, oportunidades, como que vocês fizeram um mapeamento interno, eu queria que você explicasse um pouco da Treina Safe para a nossa turma, como que ela surgiu, qual que era o principal ideal dela e como que vocês se conheceram para poder fazer essa história juntos assim. Legal, Edson. É bem interessante que a Treina Safe, ela surgiu, hoje a gente está fazendo média aí de 2 anos e 5 meses, há 2 anos e meio atrás. Então, o Ariel já trabalhava na área de treinamentos, especificamente, porque a nossa empresa é uma empresa de treinamento, soluções de treinamentos e segurança do trabalho, o foco maior é na área de treinamento. E ele já trabalhava como autônomo, né? MEI, já prestava serviço para mais de 20 consultorias, ele vai até explorar um pouquinho mais isso. E eu trabalhava na indústria, sempre trabalhei na indústria, mas sempre tive algo que me incomodava, sempre tive esse ar empreendedor, de querer algo a mais, mas também não sabia o caminho. Mas gostava muito de falar, de me posicionar, e comecei numa oportunidade na minha vida, trabalhar numa empresa onde eu trabalhava 4 dias e folgava 4 dias. Aí eu falei, agora é o caminho de eu encontrar aí um plano B. Aonde que fica essa empresa? Tá fechando lá? Trabalha 12 horas em pé, 4 dias. Né? Não entrei em detalhe, né? Hoje a gente trabalha 7 por 7, 7 por 24, né? 7 dias, 24 horas. Tô Isso, brincando, cara. tô brincando. E aí, nessa oportunidade, eu falei, aí me convidaram para ministrar um treinamento, eu preparei. E quando eu fui nesse primeiro treinamento, eu saí de lá com o pessoal falando, que isso, treinamento foi bom demais, que legal, que tanto de informação. Eu ainda estava me descobrindo, é uma das habilidades, né, na verdade, que aí foi o primeiro passo que eu falei, cara, eu tenho uma habilidade diferente e gostei também demais. Falei, cara, eu tô ganhando dinheiro com treinamento. Olha só, fazendo algo que eu gosto muito. Que massa. E aí comecei a fazer um ou outro, ter oportunidade de explorar um pouquinho essa área. Só que eu tava de um lado e o Ariel de outro. Nós éramos instrutores autônomos, né? Prestando serviço para consultorias. Até que eu comecei a ouvir demais. Não, tem um outro cara aí que chama Ariel. O cara é bom e eu ouvi falar dele. Eu falei, legal, mas isso ia passando os dias, a gente não se encontrava. Uhum. E depois eu fiquei sabendo, né, Ariel, que do outro lado você ouvia a mesma coisa, né, cara? Legal. Foi assim, ó. Agora a minha parte dos fatos, né? Eu comecei a trabalhar, eu sempre fui incomodado em relação a abrir empresa, a ser empreendedor. Eu trabalhava na Fiat em 2020, na pandemia, e em 2020 eu percebi que tive uma oportunidade de mercado. As empresas estavam demitindo os técnicos de segurança do trabalho por causa da pandemia. Eu falei, cara, é uma oportunidade para mim. Saí da empresa que eu trabalhava como CLT e aquela empresa foi meu primeiro cliente. E eu comecei a fazer o serviço como cliente, pegar outras empresas também que estavam demitindo os técnicos por causa da pandemia, mas eles tinham demanda de segurança. Então eu comecei a pegar esse serviço. E aí veio o treinamento também, caiu de paraquedas na minha frente. Ah, você tá aí, faz treinamento para mim. Fui lá e fazia. E assim foi. Eu vou passando o tempo, comecei a trabalhar com consultorias, atendia em torno de 20 consultorias na região metropolitana, viajava, fui para várias cidades aqui na nossa região, até fora do estado. Fiz um serviço no Rio de Janeiro, treinando pessoas, e sempre ouvindo falar do Davidson. Aí os caras falavam assim, ô velho, tem um cara muito bom aí também na área, que é o Davidson. Eu, pô, velho, quem que é esse cara? Eu já tava incomodado querendo saber quem é esse cara. O cara é muito bom, todo mundo falava disso. E um dia, por coincidência, nós dois estávamos ministrando treinamento na mesma consultoria. E aí a gente foi e se conheceu naquele dia. E ali eu falo assim que foi, entre aspas, né, amor à primeira vista, né? Porque a gente tinha os mesmos princípios, as mesmas ideias, as mesmas vontades ali. E a gente só faltava a gente se encontrar, a gente se encontrou naquele dia, tivemos algumas conversas e depois foi fluindo natural até que a gente criou aí a Treina Safe. Show de bola. Ó, bacana. Até pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, eu acho que é bem claro pra vocês, né? Treinamento, mas é treinamento específico em que área? Alguma norma específica, algum ambiente NR35, NR10? Qual tipo de treinamento que vocês ministravam nessa época?
Então, eu sempre fui da área de altura. Altura, espaço confinado. Então, para uma empresa executar qualquer atividade em altura e em espaço confinado, ela tem que atender requisitos normativos. Quais requisitos são esses, né? Os que são na NR35 para trabalho em altura e NR33 para espaço confinado. Então, devido também à minha experiência de vida, sempre foi as normas regulamentadoras assim que eu mais trabalhei, que eu mais atuei. Só que quando a gente está na área, a gente está ministrando treinamento, a gente tem que ter essa disponibilidade e essa disposição de evoluir. Não tem como o cara falar, eu só ministro 35. Não, você tem que começar a buscar formas de você entender e buscar procurar outras normas. Então, eu comecei com a 35, 33, depois eu já estava operando empilhadeira, ministrando curso de empilhadeira, depois máquinas e equipamentos diversos, aí depois a gente já estava CIPA, a gente já estava todas as legislações as normas que são exigidas, né? Todos os treinamentos que são exigidos pelas legislações, a Treina Safe hoje atende porque foi o que a gente começou fazendo desde lá de trás. O seu caminho também foi semelhante ao dele? Como eu trabalhei muito dentro da indústria, né? Então a parte de máquinas e equipamentos eu tinha uma proeficiência maior, né? Nesse ramo. Porque peguei todo esse processo de adequação de NR12, que depois de 2012 para 2015 a gente vem tendo uma evolução muito grande. E era um gap que o mercado tinha, porque aquele cara que era só instrutor, mas não tinha essa experiência de campo, ficava um pouquinho deficiente. Quando você vive isso, tem uma maior facilidade de você abordar, de você saber qual que é o caminho que a empresa tem. Nessa parte de máquinas e equipamentos eu entrei bem pesado, né? Voltando nela. E quando a gente se uniu, os dois, a gente viu que eu tinha algumas, vou dizer, algumas proeficiências mesmo, o Ariel outras, e tinha umas que a gente tinha deficiência. E nessa linha de raciocínio a gente começou a atacá-las e estudar, preparar, buscar outros cursos, porque o instrutor, o professor de forma geral, ele para ser, não vou dizer para ser bom, mas para ser eficaz no que faz, ele tem que tem que manter um estudo contínuo. E por isso que o Ariel até hoje, a gente tem 2 anos e meio, eu vou ministrar um treinamento, cara, que eu ministrei há 1 ano e meio atrás, ou lá no início. Você pode ter certeza que eu vou sentar, vou estudar a empresa que eu vou, o local, qual que é a estrutura, qual que é o tipo de trabalho, e vou de novo me preparar para um outro treinamento. Poderia até perguntar, pô, um treinamento que você já ministra em tanto tempo, é só ir lá e fazer. Quem dera se fosse. O que hoje vem nos diferenciando do mercado é isso, é porque você personalizar aquela empresa, vou entender a realidade dela para atacar o ponto que ela precisa e não simplesmente ser um treinamento genérico. Então é mais ou menos essa linha. Só uma pergunta, pode ser até boa, mas para ministrar esses treinamentos, o que você precisa em questão de qualificação? Por exemplo, eu tenho qualificação técnica e segurança do trabalho. Então, você pode ministrar todas as NRs, é mais questão de estudar cada uma, ou para cada norma, sei lá, você tem que ter uma explicação a mais, além do curso. Perfeito, é só uma dúvida até que a gente recebe muito. E assim, o diferencial das normas regulamentadoras é isso, porque cada norma ela vai direcionar o que o profissional precisa e qual tipo de profissional que pode ou não. De forma geral, você precisa ter proeficiência, comprovar proeficiência no assunto que você ministra, né? Ou pegando um curso específico, a NR1 hoje ela traz para algumas normas, você tem que ter essa proeficiência através de um certificado, de um curso específico que você tem, mas eu vou dar um exemplo, eletricidade, né? Que hoje a gente ministra NR10 ou o CEP, né? Sistema Elétrico de Potência. E aí é casado que você precisa de um engenheiro eletricista também com proeficiência no assunto para ministrar. Mas quando eu falo NR12, se eu falar de uma injetora, aí lá no conteúdo programático não, um item específico da norma vai falar que para ministrar o treinamento, o profissional tem que ter conhecimento em transformação de plástico para ministrar o treinamento da injetora. Então, cada norma ela vai especificar o que o profissional precisa, qual a qualificação que ele precisa para ministrar. Então, tem algumas proficiências que a gente buscou externa mesmo, né, para conseguir ter essa proficiência para ministrar, mas de forma geral, sempre você tem que se atualizar ali para conseguir oferecer um conteúdo de qualidade. Eu acho que, assim, fazendo um adendo, é um princípio básico. Para quem quer ser instrutor, para quem quer ser professor, o primeiro requisito é dominar o assunto que ele quer ensinar. Sim. E a gente vê muito no mercado pessoas que querem ensinar algo que elas necessariamente não dominam.
E aí a gente vê surgindo um tanto de problemas. Esses dias eu tive uma situação numa empresa que um rapaz chegou e falou assim, cara, eu já passei por esse curso, mas eu nunca tinha visto sobre isso. Mas isso é um requisito básico que tá lá na norma. Eu não inventei a roda. Tá lá na norma. Precisa ser, deveria ter sido explicado, né? Deveria ter sido explicado. Então, esse é o ponto, porque um certificado, uma certificação de um curso de multiplicador, às vezes um curso de capacitação de instrutor, existe. Mas o primeiro passo é a pessoa realmente dominar aquele assunto. Seja ela que domina por ter passado, vivido aquilo numa experiência prática. Eu, por exemplo, trabalhei em altura durante 4, 5 anos da minha vida. Não é ministrando treinamento, era lá na altura, subindo, passando por dificuldades, passando problemas. Então, quando eu chego para poder ministrar um treinamento de altura, eu chego e falo assim, pessoal, isso aqui ninguém faz, né? E aí todo mundo olha para mim assim, porque todo mundo faz e eu sei que faz, porque eu já tive no lugar deles. Então, a primeira parte desse processo, eu não posso ensinar uma coisa que eu não tenho domínio, que eu não tenho proficiência. Uma coisa, o Davidson, por exemplo, né? Brigada de incêndio, o Davidson domina hoje, domina. Primeiros socorros, o Davidson domina. É uma referência. Eu falo que até pra mim, porque eu não domino primeiros socorros. Eu consigo ali ministrar o curso, tenho muita experiência, tanto teórica, tanto prática, de vivência de primeiros socorros na prática, mas eu não tenho esse domínio que ele tem. Então, sempre quando tem um treinamento dele que eu posso sentar e assistir, eu sento, assisto o treinamento dele. Já assisti quanto? Uns 20, no mínimo. Mas eu ainda sento e assisto. E no dia que eu vou ministrar o treinamento, eu odeio isso aqui, cara. Eu tô com uma dúvida, porque a gente entende o que é a responsabilidade dessa temática, né? Você acha que isso, olha a situação, ó. Vocês falaram que vocês começaram sem conexão nenhuma, né? Um trabalhando para uma empresa, outro trabalhando para outra, e vocês começaram a ouvir falar muito um do outro dentro do mercado de trabalho, né? E esse mercado não é um mercado novo, é um mercado que sempre existiu, né? Treinamentos de segurança sempre teve. E vocês são pessoas jovens, né? Que estão nesse mercado dando consultorias, sei lá, há 5, no máximo 10 anos ali, no máximo, assim, né? Porque todo mundo aqui tá ali na casa dos 30, né? O que vocês acham que esse perfil seus de, que nem o Deus falou, de estudar a empresa e fazer algo direcionado para ela, aí agora você está falando assim, mesmo eu tendo domínio de algo na teoria, eu também vivenciei isso na prática. Você acha que isso é realmente o diferencial para vocês terem sido reconhecidos no mercado em tão pouco tempo, inserido nesse ramo que já é tão consolidado há muito tempo? Ô Edson, quando eu falo pra gente ser reconhecido no mercado, hoje pensando anteriormente, vamos pensar quando eu iniciei, sim, esse é o principal ponto. Agora, hoje, não é o principal ponto. Qual que é o principal ponto? É estarmos alinhados com o objetivo e com a meta muito em comum de levar o máximo que o cliente precisa e espera. É isso que faz hoje, respondendo a sua pergunta como empresa, né, a Treina Safe, o que eu percebo, o que faz a gente tá alcançando ou tá entrando no mercado de uma forma diferenciada é porque as nossas ligações, né, a gente tá muito na mesma frequência, cara. E é o tempo todo, é inacreditável, porque eu e ele a gente já chegou a se questionar. Cara, alguma coisa pode estar errado. A gente brinca hoje, né? Tem uma liberdade, a gente, além de sócio, virou grandes amigos, né? A gente trabalha muitas horas juntos, as nossas famílias também, tem um respeito, uma compreensão muito grande, mas esse aí é o principal ponto, cara, porque nós somos um casamento que vem dando certo, você acredita? E o fato da gente estar sempre é inacreditável, que eu também me questiono muito nisso. Desde o primeiro dia que o Ariel tomou a decisão, nós estamos na mesma frequência. E a pegada é a mesma. E o Ariel, não interessa a gente estar numa fase boa ou ruim. A gente se incomoda sempre. Quando não é eu, é ele que tá me incomodando. E assim sucessivamente. Cara, a gente tá nesse ponto, mas daqui um ano, onde que a gente quer estar? Qual que é a meta? Então, para isso, esse ponto que o Ariel falou de alguns instrutores, pessoas que se aventuram na área, pra gente nunca foi um problema nenhum, porque a gente sabe onde que a gente quer chegar. Então, a gente tem que ter essa base muito bem estruturada e é isso que vem dando
abrindo portas, eu diria aí, para o nosso negócio estar mais sustentável no mercado. Ótima pergunta. O bacana de vocês terem colocado aí, por exemplo, de estar alinhado com a missão, os valores da empresa, eu vejo que realmente é um diferencial, porque cada empresa realmente tem uma particularidade. Você vai na empresa de ferrovia, uma particularidade, uma mineradora, entendeu? E você falar, por exemplo, de segurança não é só algo generalizado. Tá? E isso é bom, velho, porque quando você chega na empresa, o profissional vê que você está alinhado ali com ele fala, pô, cara, isso aí não é só um treinamento de teoria, de técnica de segurança, que eu vou ficar numa sala ali fechada e ouvindo. É algo que realmente vai fazer diferença ali na vida dele. Isso é É isso. bacana. Me fala agora o ponto de disrupção, né? Vocês se encontraram, assim, cara, vocês têm ideia, a gente tem ideias similares, a gente se complementa nas habilidades, etc e tal, mas vamos abrir uma empresa, vamos fazer isso juntos, vamos construir, tirar algo do zero juntos? Até aí tudo é utopia, né? E boas ideias todo mundo tem, colocar no papel todo mundo coloca, mas vocês ultrapassaram esse limiar, foram para a prática e cresceram lá dentro, né? Conta um pouco dessa trajetória aí, do ponto de vista de cada um de vocês, assim, o momento que a gente tirou as coisas do papel e foi para a prática, realmente, vamos abrir empresa, vamos correr atrás disso aqui para dar certo. Legal. Porque esse ponto aí que realmente é o mais difícil, cara. Porque eu já estava na indústria, trabalhando com técnico, estava com bom salário, estava muito bem estabilizado, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, um recado para nossa turma, isso que o Davis falou, ó. Tava com bom salário. Um bom salário é o maior matador de grandes talentos que existe, sabia? Porque não importa, cara, o tanto que você ganha de salário, se você ganha 5, 10, 15, 20, 30. O talento natural que você tem, cara, é grandioso, é muito maior que isso, entendeu? E o bom salário te cessa, te corta com isso. Então, um bom salário é o maior inimigo de grandes talentos aí. Beleza? Agora pode continuar. Concorda com isso ou não? Concordo 100%. 100%. É legal aquela conversa que a gente teve lá atrás, a gente estava atendendo um cliente e a gente teve uma conversa atrás da empresa, assim, que a gente, cara, sentou e conversou e essa empresa que a gente estava atendendo como empresa, que eu já como empresa, como Treina Safe, eles me fizeram uma proposta assim, Tá doido. tentadora. E aí o Davidson também tinha recebido naquele mesmo dia uma proposta da empresa que ele trabalhava de aumento de salário e de melhoria de condição de trabalho. E aí a gente chegou lá, a gente tava ali naquela conversa informal ali, falando ali no dia, e eu falei, cara, esses caras me fizeram proposta aqui. Ah, eu disse, não, cara, tô com a proposta lá também, cara. E aí? Cara, eu não vou nem considerar essa proposta, cara. Eu não vou nem considerar. Eu vou fingir que eu nem ouvi essa proposta, porque eu não quero, cara. Eu já sei o que eu quero, já sei quais que são os objetivos. E naquele momento, tava naquela fase que a empresa, a gente já tinha começado ali a fazer, só que a gente encontrou muita dificuldade. E a dificuldade, ela vem e sufoca no início. E se você não tiver foco ali na primeira oferta de bom salário, aí você desiste. É isso aí. E foi bem nesse momento, né? Vou deixar até você Eu contar. lembro, porque nós estávamos dentro do carro, que eu atendi o telefone, aí eu saí de uma empresa onde eu já estava ganhando um salário bom, e aí eu e ele dentro do carro e passando dificuldade no início daquele negócio. Só que foi uma dificuldade que o tempo todo foi muito prazeroso, porque a gente estava na mesma frequência, muito bem alinhado. Mas eu lembro que eu atendi o telefone, aí veio uma proposta no salário, pô, eu nem tava pensando como técnico em receber esse salário. Uhum. Aí atendi o telefone, aí desliguei, olhei para Ariel, falei que não, aí eu olhei pra ele. Cara, Tem que dar a certo. Ariel olhava pra mim, e aí, cara? Tipo assim, Tem que dar nós certo vamos largar agora. o barco ou não vamos, cara? Se um falar que vai largar, os dois já larga na hora. Já larga na hora. Aí ele olhou pra mim, e aí, cara? Aí eu, não, cara, vamos pra cima. Aí ele, então vamos pra cima. É isso aí, cara. Agora não tem outro caminho, não. A gente tem que fazer dar certo, sabe? E aí a gente, assim, do meu ponto de vista, foi daí que a gente começou a se estruturar, se planejar. Tudo que eu e ele fez é tudo planejado. A gente brinca. Tudo que tem lá na Treina Safe, tudo mesmo, desde a cadeira, o plástico filme que eu passei nela, tudo eu sei detalhe, porque foi eu e ele que foi lá, olhou o tipo de cadeira, o que a gente queria, qual computador, tudo foi eu e ele
que comprou desde o zero, a gente sabe onde é que tá tudo. Então, isso trouxe uma maturidade pra gente muito certeza. interessante. Então vocês ficaram trabalhando, cada um na sua área e planejando a execução da empresa. Aí foi juntando força, foi comprando as coisas, aí quando chegou no momento de que já estava tudo pronto, aí vocês cortaram. Não. Não. Não, Falei. porque o Ariel já estava trabalhando como autônomo. Aham. O que pesou foi porque ele tinha uma renda. Olha só, atendia 20 consultoria. E quando ele toma a decisão que ele não é mais o autônomo e vai se tornar empresa, agora ele virou um concorrente das outras. Sim. Então, automaticamente, esse nível de treinamento que pegava, o valor que ele recebia mensal, foi lá embaixo. E eu saí da empresa e não entrei, eu já estava fora. O planejar que eu faço foi trocar a roda Com o carro andando. com o carro andando. Eu já estava dentro. A gente só fez. A gente foi pra cima, assim, na raça, cara. Eu já tinha saído da empresa. Eu não tava na empresa planejando, não. A gente saiu e começou a construir isso junto já. Comprar e executar e buscar cliente. Acabava também que se você tivesse na empresa e ele autônomo, vocês não iam ter tempo para correr atrás de fazer Não isso ia. tudo. Então a gente construiu isso muito junto. E acaba como a gente já estava um pouquinho no mercado, tinha empresa, querendo ou não, ela falava assim: eu quero o Ariel aqui. Outras, eu quero o Davis, eu quero aquele instrutor. Isso é muito bom, porque quando você vai, mesmo sendo pela consultoria, não tem como você criar relação direta com a empresa. Sim. Ela já tem outras experiências, teve uma experiência diferente e agradou, ela falou: opa, agora eu quero esse profissional aqui. Beleza? Então isso acabou que deixou a gente no mercado automaticamente pelo bom trabalho que nós já vínhamos fazendo. E uma coisa que você falou no começo, que você perguntou, você falou assim, como que foi para com pouca, assim, teoricamente pouco tempo para entrar? Entrar numa empresa não é difícil. Para prestar um serviço para uma empresa não é difícil. O que é difícil é você continuar naquela empresa prestando aquele serviço. Entrar no Mercado Livre, hoje a gente atende Mercado Livre, a gente atende assim várias empresas aí do nível, não é difícil. O que é difícil então é permanecer. Por quê? Porque quando a gente entra, não tem nenhum cartão de visita melhor do que um serviço bom. Um serviço bem feito, um serviço que atendeu a expectativa, que foi dentro do tempo, que foi o que foi solicitado e superou as expectativas. A gente encontra muito isso, a gente vai para ministrar um treinamento, a gente chega lá na empresa, eles já estão com a expectativa baixa, porque o último que veio foi ruim. Uhum. Então a gente chega, a gente encontra muitas empresas que já estão com a expectativa baixa. Então a gente não precisa chegar lá e inventar a roda, a gente só precisa chegar lá e fazer o nosso serviço bem feito. Que quando a gente faz o nosso serviço bem feito, aquela empresa, aquele técnico de segurança do trabalho, eu já tenho casos que o técnico de segurança ele estava numa empresa, a gente foi lá, atendeu, ele mudou de empresa, aquela empresa que ele indicou a gente continuou lá, e aí depois a gente começou a atender a outra empresa. Por quê? Porque o que faz a gente permanecer no mercado é um bom trabalho. Então, se eu fosse para mim dar um conselho para alguém que está começando uma empresa, é fazer um bom trabalho independente da condição que você tiver. Fazer o melhor que você pode fazer dentro das condições que você tem. Até você ter condições melhores Para fazer melhor né? ainda. Mário Sérgio Cortella. Essa foi a nossa base, a nossa ideia para a gente abrir a empresa. Porque a gente não chegava lá na empresa, é porque nós somos uma empresinha pequena. Não, cara, a gente é uma empresa grande. A gente é uma empresa que tem profissional de alto nível, que tem contatos, que tem conexões. E aí, quando a gente chegava lá, o cara não perguntava quanto tempo de empresa que você tem. Para entrar aqui tem que ter 2 anos. Não, ele falava assim, cara, eu quero o Ariel. Independente, eu quero o Davidson. Por quê? Porque eles já fazem um serviço bem feito. Então, um conselho para quem está começando essa parte aí de empreender, cara, faz um serviço bem feito. Mesmo que você saia perdendo, faz um serviço bem feito. Ah, mas eu não vou conseguir lucrar muito. Faz um serviço bem feito. Porque o que vai fazer você crescer é a continuidade de um trabalho bem feito. Não adianta você querer achar, não assim, eu vou ganhar 50 mil aqui nesse serviço e vou fazer de qualquer jeito, ou vou ganhar 10 mil e vou fazer bem feito. Cara, ganha 10 mil e faz bem feito. Porque aquele serviço ali, ele vai te colocar, e ele que vai te colocar novas oportunidades. Ele vai abrir um leque de possibilidades para você. Você vai chegar aqui e fazer um serviço, o cara, velho, eu tô com outro serviço aqui, eu preciso de alguém igual você para poder fazer. Porque o grande desafio de contratar uma mão de obra é você contratar um profissional que vai e faz o que tem que ser feito na melhor condição, com
com capricho, com cuidado, com zelo, com respeito, e aquilo ali vai começar a abrir várias oportunidades. E assim a gente foi saindo, foi vindo de empresas pequenas, depois vem empresas maiores, empresas maiores, empresas maiores, e a gente chegou hoje a um nível que a Trina Safe, os clientes hoje já nos procuram, a gente só atende, agenda treinamento, e assim, a gente está em grandes empresas aí, se não podemos dizer aí, uma das as maiores, né? Empresas de assim, ministrando treinamentos. Cara, olha que super legal isso que você trouxe, né? Aí já pegando esse gancho de você falar de executar um trabalho com boa qualidade, que isso vai abrir novas oportunidades para você, eu queria agora entrar no assunto mesmo assim, do nosso podcast, que é como que você pega uma habilidade que você tem e você usa ela para abrir novos ramos dentro do seu processo de trabalho, né? Então, por exemplo, vocês começaram dando treinamento de NR, de normas, etc e tal. Mas eu sei que hoje vocês não fazem só isso. E antes de um pouco tempo atrás, vocês também já não faziam só isso. Desde o começo vocês já faziam coisas a mais, né? Me fala um pouco dessa trajetória de coisas que vocês foram agregando através da habilidade que vocês tenham, lá de trás até os momentos que vocês estão hoje, assim, cara. Como que isso surgiu? Por exemplo, curso de treinamento de empilhadeira, por exemplo. Como que isso surgiu dentro da empresa de vocês? Então, cara, primeiro, a gente tem um leque, tem a mentalidade muito aberta pro mercado. O mercado, ele muda o tempo todo. Não só o mercado, eu falo internamente também, né? As oportunidades estão aí o tempo todo. Quantos cargos novos, né, que estão surgindo dentro das empresas? Porque tem, assim, a necessidade. Você só tem que estar atento a elas e se preparar para essas situações que podem acontecer. Uma das coisas que o Ariel sempre fez é buscar investir, eu falo em capacitação nossa, buscar novos áreas. O treinamento de empilhadeira, olha que interessante. Eu fui no cliente onde que ele aluga a empilhadeira, tinha um espaço dele, e a gente precisava ministrar treinamento e viu que tinha uma demanda da pessoa física, não só a jurídica, mas tinha pessoa física que também queria fazer um curso de empilhadeira. O treinamento que você foi dar lá era de quê? Não, aí eu fui. Você tá falando da empresa que eu fui para essa Suíça? Não, eu tô comentando com você. Quando a gente começou a ministrar treinamento de empilhadeira dentro das empresas, mas percebeu a necessidade de empresas, de pessoas físicas que gostariam de fazer curso de empilhadeira. Sim, entendi. Aí, o que acontece? A gente percebeu que na região nossa, em Betim, em Contagem, tinha uma pessoa, só que tinha um espaço, tinha empilhadeira e fazia esse treinamento. Eu fui lá fazer um treinamento nessa empresa para me observar como que funcionava. E aí, eu comecei a pesquisar, eu e o Ariel, alguma empresa que tinha empilhadeira para me alugar empilhadeira. Aí comecei com um projeto, que foi o G10, né, no Teresópolis. A gente alugou a empilhadeira de uma empresa que faz manutenção e aluga empilhadeira. E depois eu falei, cara, esse cara tem um tanto de empilhadeira lá no espaço dele. Por que a gente não chama esse cara para fazer uma parceria? E eu uso o espaço dele, e aí entro com a parte de treinamento, e ele tem a empilhadeira, e a gente, caso os dois, eu começo a fazer formação de pessoa física. Olha só, então a empilhadeira surgiu assim. Primeiro eu locava a empilhadeira dele, depois eu agendei com ele a reunião. Falei, cara, tem uma demanda no mercado de pessoas que querem fazer o curso, pessoa física, quer pagar por fora para fazer o curso, e muitas vezes não tem local. Vamos fazer uma parceria? O que você acha? Propus, desenhei para ele uma parceria. Você tem empilhadeira, tem um local, você fica com empilhadeira aqui parado? Cara, eu fico. E tem época que eu tô com empilhadeira aqui parada aqui no meu galpão e aí eu perco dinheiro com isso, né? Falei, então, vamos fazer o seguinte, me dá um final de semana e aí a gente entra com a parceria junto. Eu venho aqui com o treinamento, eu vou trazer as pessoas, vou fazer a divulgação, você só precisa do espaço e da empilhadeira para ministrar a prática. Aí que a gente conseguiu ter um espaço sem grana para comprar uma empilhadeira, sem espaço para alugar. Eu já tinha um espaço e já tinha um local para mim começar a formar pessoas físicas fazendo curso de empilhadeira. Que legal. Juntou duas necessidades, né? Duas sacadas de mestre. Duas sacadas de mestre. Não, olha que insights pode ficar para você que tá nos ouvindo, né? Talvez você não tenha empresa, você trabalha dentro de uma outra, como eu, como o Zé. E isso que o Zé isso que o Deis tá trazendo aqui, cara, e o Ariel também, é de super valia. Olha o que eles acabaram de falar. Ó. Eles tinham uma habilidade, né? Por questões que eles foram adquirindo no passado, de dar treinamento de empilhadeira.
E através dessa habilidade que eles adquiriram lá no passado, eles arrumaram a oportunidade de monetizar aquilo, né? De ganhar grana, etc e tal. Você, talvez, hoje tenha uma habilidade que você adquiriu ao longo da sua vida, que você hoje não explora essa habilidade. E talvez isso hoje possa fazer você ser visto como um cara diferente dentro da sua empresa, possa ser visto de uma forma como um cara que pode crescer lá dentro. O Ariel até trouxe aí um exemplo, Ariel. Eu até queria que você falasse um pouco, quando a gente estava vindo para cá no carro, de um cara que mexe com motor, né? Você falou lá de um exemplo de um cara que trabalha o dia inteiro apertando parafuso, mas na casa dele ele faz coisas diferentes, né? Esse é bem legal. Eu queria que você compartilhasse com o público aí. Legal, legal. A gente estava conversando e, assim, uma coisa que é fundamental, que a pessoa tem que ter isso muito claro, ela tem que mapear as habilidades que ela tem. Como assim? Ela tem que saber no que ela é boa. Tem gente que é bom em uma coisa, tem gente que é bom em outra. Então eu tenho que mapear quais que são as minhas habilidades naturais. É igual eu tava brincando. Tem gente que lá na empresa ele trabalha lá apertando um parafuso, montando alguma coisa, mas na casa dele ele é ele faz robô, ele pega um motor, desmonta o motor, abre, coloca uma outra parte, evolui, faz aquele motor melhorar, a máquina dele estraga, ele mesmo arruma, e aquilo ali é uma habilidade que ele desenvolveu. Então, só que ele não performa com aquela habilidade fica lá guardada dentro da casa dele. E isso foi o que fez a gente sair de vários pontos A e chegar em vários pontos B. Por quê? Porque nós fomos entendendo as nossas habilidades, sabendo no que a gente tinha mais desenvolvimento, desenvoltura, e com base nisso, o que a gente vai fazendo? Investindo nessas habilidades e atraindo mais. Um exemplo, o Davidson hoje é instrutor de autoescola. Ele tem a formação, ele formou, fez o curso, fez o estágio e ele é instrutor de autoescola. Por quê? Porque ele trabalhou muito tempo na indústria com empresas que tinha transporte, transportadora. Ele desenvolveu uma habilidade nessa parte de direção defensiva. E a gente percebeu que todas as empresas que têm motorista, ela precisa de direção defensiva. Então, olha só para você ver, o Davidson já tinha habilidade, existia uma demanda no mercado. O que a gente fez? Linkou as duas. Cara, vamos investir, vamos evoluir, vamos fazer o curso. E isso, pessoal, não é só porque a gente que tem empresa, que a gente trabalha. Não, isso aqui vale para vocês também. Por quê? Às vezes você tem uma habilidade, mas você trabalha na empresa. Mas você tem um outro nicho que você pode desenvolver. Você pode crescer ali, ganhar uma grana no final de semana, ganhar um dinheiro extra. Mas às vezes você tá tão bloqueado, percebendo, tão focado ali no seu serviço, que você não vê que aquilo ali é uma oportunidade de saída. E nada mais define o momento que a gente está vivendo do que isso, oportunidades. Chegar no mercado e observar, olha, isso aqui é uma demanda. Cara, vamos para cima. Ou então tem coisa que a gente olha e fala assim, ó, isso aqui tem uma demanda, mas tem 50 pessoas fazendo. Não vai adiantar eu investir. Não vai adiantar. Agora não. Aqui é uma habilidade específica, tem pouca gente no mercado, existe demanda, cara, vamos caminhar nessa direção. E pensando dentro da indústria, isso que o Ariel tá falando é tão interessante, porque muitas vezes o funcionário, ele entra numa zona de conforto que fica agradável, né? Eu vou ali, faço o meu, quero fazer o meu dentro da empresa, sair dali e quero viver a minha vida. Só que o cara fica 8 a 10 horas lá dentro da empresa. Sem contar que lá dentro ele pode explorar também as habilidades dele. Esse é o negócio. E na pior situação, se você não subir de cargo, entende, lá vira um estágio para você. Sim. É um estágio. É um processo que você tem oportunidade de ver se vai dar certo ou não. Olha só ver. Tudo que vocês fazem hoje, provavelmente a sementinha vocês aprenderam dentro de empresas que vocês trabalharam no passado. Que muitas das vezes vocês pediram aumento, pediram para poder crescer e vocês não tiveram esse reconhecimento, né? Mas não veio naquele momento, mas aquilo ali serviu como base você ter uma empresa hoje que tá aí no mercado, né? Olha que legal, né? Isso aí. É observando a forma de gestão, como que cada um se comportava. A gente teve uma conversa sobre isso e eu falei o quanto que eu observava as gestões dentro da empresa. O líder, o coordenador, o supervisor, quem tava, os meus pares, né? O quanto que eu te observei trabalhando junto com você naquele período e os nossos colegas, porque aí você entende os comportamentos. E na nossa área, quando você vai ministrar um treinamento na sala e o Ariel entra na sala e a gente olha e dá um bom dia, começa a perguntar o nome,
A gente já começa desde o início a observar os comportamentos. Aquele cara que já entra na sala, já senta e que é o que fica mais brincando, o que acha que treinamento não é importante, é o que faz e descumpre. A gente já consegue perceber quem são aquela pessoa que tá buscando ali uma preventiva só de estar na sala. Mas por quê? Porque lá atrás eu já fazia leitura de comportamento. E aquilo ali foi só aprimorando. Hoje facilita demais a minha vida, porque quando eu chego eu já consigo perceber através ali dos comportamentos rápidos como que eu vou direcionar meu treinamento. Por isso que ele muda o tempo Você todo. consegue trazer todo mundo pro mesmo foco ali durante o treinamento. Né? Perfeito. Isso é uma habilidade que o Davis tem, sabia? A É. gente teve uma conversa informal há umas 2, 3 semanas atrás. Ele me falou assim: cara, eu tenho a facilidade de ler comportamento das pessoas. Eu falei assim, cara, como assim ler comportamento? Aí ele falou, a gente trabalhou junto, né? Quando eu era técnico. Aí eu perguntei pra ele assim: me dá um exemplo aí. Ele falou assim: lembra das pessoas X, Y, Z que trabalhavam com a gente naquela época lá? Aí ele pegou, foi me falando o que ele lia daquelas pessoas. E, cara, fazia todo sentido. Aí eu falei pra ele assim: você já fez. Você lembra de mim naquela que a gente trabalhava? Porque eu era técnico, né? Ele tava falando ali de gestor, de gerente, tá? Não lembro. Eu fiz uma leitura de cada um de vocês da manutenção lá, que era o meu principal cliente lá dentro. Ele começou a falar de cada um dos caras que trabalhavam comigo na época, de mim mesmo. E falei, caramba, meu, Bateu certinho. era exatamente isso. Ó. Você queria explorar um pouco daquela conversa que a gente teve lá? Por exemplo, pode me expor aí. Fala de mim, o que você enxergava naquela época? Só pro Zé entender um pouco dessa leitura, que eu achei super legal. É porque isso realmente eu acho que além de ser uma habilidade, eu sempre gostei para mim conseguir. Para área de segurança, eu preciso, cara, não adianta eu tentar ir na porrada, eu preciso te convencer. É isso que é importante. Mas para mim te convencer, eu tenho que entender de qual estágio que você tá para mim conseguir ir na mesma frequência, acompanhar a sua frequência e realmente observar todos os gestores. Só que o Edson, eu falo que nós éramos pares, né? Porque eu era técnico de segurança, ele era técnico de manutenção. Isso. E ele sempre foi um. Eu não era gestor, não. Não era. Não era gestor, não. Era Não técnico. era, não. Era técnico de manutenção. Tinha caixinha de ferramenta que carregava nas costas assim. Então. Isso. Dormia com a meia no rosto. É isso aí. Só que o Edson, ele sempre foi um líder informal, né? E um líder informal, e falo mais. É um líder informal. E além disso, ele atrai as pessoas porque ele tinha coragem de fazer o que ninguém fazia. Como assim? Era o cara que era rebelde. O cara que era rebelde, mas positivamente. Porque eu falo do cara que era rebelde negativamente, que só toca o negócio, não tá nem aí. E tem um cara que é rebelde, por quê? Porque ele critica o sistema. Ele se incomoda porque o negócio... Pô, isso aqui tinha que funcionar assim. Os caras não põem pra funcionar. Só que ele não vê o todo. Por enquanto ele tava focado ali. Só que o fato dele expor, e automaticamente era um cara que buscava conhecimento, isso era claro, porque quando a gente sentava para fazer uma análise de um acidente ou de um processo, sempre ele vinha com ideias favoráveis que ajudar naquele processo, só que ele tinha uma personalidade um pouco difícil. É aquele cara que, não, isso aí já tinha que funcionar, não sei o quê. Como se as pessoas não fizessem porque elas não quisessem fazer. Essa leitura ainda que ele não fazia naquele momento. Só que isso atrai, né? Por quê? Porque o outro cara que tá com ele, pô, isso tem sentido. Só que não tinha coragem de falar porque ia se expor. E isso ele tinha. Então eu até falei com ele que ele era um cara muito bom. E eu demorei também pegar o Fini porque para você se aproximar desse cara é um pouco difícil. Porque ele começa a entender que toda hora que se aproxima, você vai cobrar já, vai encher o saco, alguma coisa. Então você tem que buscar outros caminhos. E acabou que a gente aos poucos foi criando uma relação também de amizade, sair fora daquele ambiente. Isso me aproximou dele para me conseguir entender melhor, porque eu sabia que ele era um líder interno. Então, eu me aproximando do líder interno e me aproximando dele, automaticamente eu conseguia ganhar outras coisas através dele, pensando na área de segurança. Então, durante esse período que a gente trabalhou, esse era o perfil que ele tinha pela coragem e era o líder interno ali automaticamente. Então a gente via que precisava lapidar, mas naquela época ali ele não conseguia fazer essa leitura, né, cara? Queria ir na porrada, fazer com os maturidade, né? É maturidade, né? Então, assim, hoje, eu até aproveito aqui o momento, a gente estando aqui junto, já falei isso com ele, mas eu admiro muito
o ponto que ele tá indo e de onde que, com chão a gestão também, essa oportunidade, quem tá do outro lado, hoje nos meus treinamentos, eu faço, né, a gente ministra treinamento parte prática de NR10 e CEP, e a gente tem convívio com a manutenção elétrica, e eu consigo ver várias personalidades, personas que quer sair desse ponto e ir pro outro, cara. Mas ele não encontra o caminho. E aqui no chão da gestão, vocês estão conseguindo mostrar isso. Então, a gente conseguir, é uma missão nossa aí também como instrutor, quem tá na frente, é fazer com que essa informação chegue nesse cara e que ele acredite. Porque o fato não é só chegar Sim. a informação. Ele tem que acreditar que é possível. Então, ele tem que fazer mais parte disso. Então, vocês, eu acho que esse bate-papo que a gente está tendo aqui é uma oportunidade muito grande. Eu acho que a missão maior agora é fazer chegar nos técnicos, nos profissionais que estão lá de campo, porque tem muita gente boa no mercado e não tá conseguindo explorar a capacidade. E quer, cara, e o pior, eles querem, porque eu faço essa troca, né, ali no dia a dia, pergunto, convivo, por isso que eu levo. Até na hora de eu apresentar, eu também vejo o interesse do outro lado, porque senão chega uma hora que perde o sentido, mas eu consigo ver o quanto profissional que tem no mercado, mas não sabe como sair do ponto e ponto. E isso é interessante que você desenvolveu isso também. E quando você descobriu, olha como é que. Hoje eu vejo isso em você, Edson, e outros profissionais que trabalham com a gente na mesma época. O quanto que pra você isso é fácil hoje, cara. Olha que legal. Um ponto que você colocou também, eu acho que o tempo que a pessoa vai tentando e não consegue, eu acho que isso aí vai diminuindo também a frequência. A pessoa Perfeito. deixa de querer buscar, sair daquele ponto e alcançar outro. Igual você deu o exemplo do Edson, eu acredito que ele era novo também, né? Bem novo na época. Quando você tá mais novo, você não tem tantas. Você não quebrou a cara tantas vezes, é mais fácil você tentar. Mais fácil assim, né? Tem dificuldade, mas é mais fácil você dar esse próximo passo. Eu acho que a missão aqui que a gente tem que fazer mesmo é tentar levar isso o máximo possível para quem tá lá nessa frequência baixa, desanimado, mostrar que realmente é possível, né? Essa habilidade que o Davidson trouxe aqui era super legal, cara, porque, olha pra você ver, isso tudo que ele falou é uma leitura que a gente consegue fazer olhando pra trás, né? Vendo tudo que aconteceu, colocando no papel, entendendo e tal, a gente chega nesse diagnóstico. E é uma leitura que ele fez, cara, há 10 anos atrás, sei lá, há 8 anos atrás, 5 anos atrás. Então, talvez se você tivesse me falado isso naquela época, eu tinha encurtado meu caminho uns 5 anos aí. Mas a nossa ideia com o podcast é isso, cara. É falar isso, cara. Talvez você seja eu no passado, esteja passando pelas mesmas dificuldades, tentando quebrar o sistema com o peito aberto, aquele cara que o arrebentador de cerca, né? Que arrebentar a cerca tudo no peito. E não é assim, né, cara? Precisa de orientação, precisa de direcionamento, precisa de ser efetivo. E a ideia do nosso podcast é muito nesse sentido. Cara, obrigado pelas palavras. Fiquei bem emocionado aqui. Show. Agora pra gente entrar, cara, esse aqui pra mim é o suprassumo da informação. Cara, essa questão de você ter uma habilidade e você, dentro dessa habilidade, criar novas oportunidades e você explorar essas novas oportunidades, tanto para as empresas de vocês, também dentro do ambiente de trabalho, né? Eu queria que vocês falassem, cara, da fase que vocês entraram no arborismo e como que isso tá levando vocês para um novo nicho que vocês iniciaram, sei lá, há um mês atrás, algo nesse sentido. Vocês gostariam de falar sobre esse tema? Com certeza, com certeza. Assim, foi algo que foi se desenvolvendo natural da nossa parte. A gente atendia um cliente como treinamentos, né? Um cliente hoje aí que é um cliente que tem o maior museu a céu aberto aí do mundo. Eu atendi esse cliente com treinamentos e a gente foi criando conexões, criando parcerias lá dentro, conhecendo pessoas. E assim, devido o nosso perfil de treinamentos, um dia o engenheiro lá de segurança chegou e falou comigo assim, cara, a gente está precisando aqui de ministrar um curso de arborismo pro pessoal. A gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo do mercado. A gente não pode ter medo dos desafios. E os desafios vêm, a gente assusta. A gente se assusta, mas a gente não tem medo de ir para esses novos desafios. E esse é o primeiro ponto. Então ele chegou e falou, cara, a gente tá precisando desse treinamento específico que você faz. Cara, eu faço. Eu fui lá para São Paulo, fiz um curso com uma pessoa que é referência hoje, número 1 aí, tá entre os números o número 1, número 2 aí do Brasil. Fiz um curso com ele e voltei e falei, cara, vamos fazer. Ministrei o curso lá de técnicas, né? De ascensão, técnicas de corte e poda de árvores.
fizemos o curso e tal, e o pessoal gostou muito. Por quê? Porque lá atrás, no dia que a gente foi lá para fazer um NR33, o pessoal já tinha gostado do nosso trabalho. Então, é por isso que eu sempre falo que o negócio é você fazer um serviço bem feito. Foi um serviço que financeiramente não trouxe quase resultado nenhum para nós. Mas eu lembro que ainda no dia eu falei com eles, cara, só de estar indo lá, se fosse de graça eu ia, porque eu quero estar lá, eu quero estar dentro desse cliente. E aí depois esse cliente veio abrindo portas. Aí a gente fui lá, ministrei um curso, ministrei outro. E aí chegou um dia que os caras estavam conversando, cara, a gente tá precisando de fazer. E eu tô lá ensinando os caras técnica de poda, corte, ascensão, descensão, né? Subir na árvore, escalada segura, dentro dos procedimentos das NBRs, a gente tem várias NBRs que fala. E aí um dia eles falaram, cara, a gente tá precisando de fazer o trabalho, tem que executar atividade e a gente não tem uma empresa para poder fazer isso. Eu falei, cara, eu tô aqui, eu faço. Eu tô aqui ministrando o curso, eu já tô aqui dentro, eu faço. Você faz? Faço. Faz um orçamento pra mim. Aí a gente pegou e fez orçamento e, assim, claro, né? A gente já tinha contatos, a gente já tinha as pessoas, a gente já tinha profissionais que a gente já conhecia, que tava ali naquele ramo. A gente pegou e começou. Fomos lá, pegamos um serviço, fizemos um serviço de poda lá, um serviço de supressão de alta complexidade, de tamanha complexidade, assim, que a gente tinha obra de arte que estava basicamente debaixo do eucalipto, que valia 4 milhões de reais. Só para ter uma ideia. Então imagina você cortar um eucalipto que debaixo tem uma obra de arte que custa 4 milhões de reais. E a gente foi lá, fez o serviço com segurança, com todas as técnicas, buscamos profissionais para estar atuando junto com a gente, para poder fazer junto com a gente o serviço. E ali a gente percebeu, cara, isso aqui é um nicho. Isso aqui não é só um serviço. Isso aqui é um nicho que a gente precisa atacar. E agora, como que a gente vai atacar? Porque a grande questão é a organização. É o planejamento, organização e a execução. Não tem como eu fazer uma atividade, isso aí tá lá na NR35, né? Falando, a NR35 fala que todo trabalho, toda atividade em altura deve ser organizada, planejada e executada, profissional qualificado. E a gente leva esse tripé para tudo que a gente faz. Primeiro é o planejamento, depois a organização, depois a execução. A gente veio, planejou como que seria a gente sair dessa área, a gente se dividir, porque é um nicho diferente, é uma área diferente e que com muita coragem, né, e com muita frieza, pé no chão, sabendo onde que a gente queria chegar, a gente foi galgando, passo por passo. Mas aí na hora que a gente chegou lá, e agora? A gente tem que organizar e planejar. E aí a gente começou um outro processo. E assim, é bom você, até para abrir um parênteses, explicar um pouquinho o que é o arborismo, diferente do serviço que já acontecia lá, né? Para quem tá de casa e não conhece, esse serviço que é ascensão por cordas, só explicar pro pessoal Isso, o que é. O arborismo, ele tem tomado hoje uma proporção maior no Brasil, ele sempre teve muito forte, né, fora do Brasil, mas ele tá chegando agora com técnica. Por quê? Sempre se conheceu quando fala assim, preciso cortar uma árvore. Aí chamava o Zé da motosserra, né? Eu costumo brincar assim, quem que era o Zé da motosserra? Era aquele cara que domina a motosserra, que desmonta e que monta e que sabe tudo de motosserra. Mas ele não sabe de segurança, ele não tem boas técnicas, ele sobe de qualquer forma, ele trabalha de qualquer forma, e esse cara é o cara que causa acidente com motosserra. É uma máquina extremamente perigosa, tanto é que a NR12 criou um anexo específico para falar sobre motosserra, que é o anexo 5 da NR12, vai falar sobre motosserras, e não o suficiente, a gente ainda tem a NR31, que vai falar no seu item 5, que vai falar sobre motosserra. A NR que fala sobre trabalho rural também fala sobre motosserra. Então é um trabalho de alta complexidade que ao longo do tempo foi surgindo aí a necessidade. Aí a gente tem a ISA, que é uma legislação internacional que só trata sobre esse tipo de atividade. E aí a gente tem a NBR 16.246-1. Essa NBR ela vai tratar sobre a escalada e corte e poda de árvore. Então, quando surge essa NBR no Brasil, surge essa profissão nova, né, que, lógico, já existia, muitos profissionais já trabalhavam com segurança, tem profissionais, né, a gente tem Flávio lá em Santa Catarina, que já está nesse ramo há 20 anos, tem o Felipe Silveira de São Paulo, que já está há muitos anos também, só que agora começa a surgir uma necessidade, uma demanda maior de técnicas específicas.
Por último, a gente teve no apagar das luzes do ano passado, a NR38, que ela surgiu falando sobre a gestão de resíduos industriais. E dentro da gestão de resíduos industriais, ela vai falar sobre a geração de resíduos no ato de corte e poda de árvore. Então, foi algo que vai entrar em vigor agora em janeiro. Se você está na empresa aí e vai entrar agora, vai começar. Então, a poda ela vai ser necessária ter esses requisitos. Então começa a surgir uma discussão maior falando sobre isso. Então isso é o arborismo, é a técnica de ir lá, de trabalhar. Em si o arborismo ele cuida da árvore, né? Todo mundo pensa assim, o Ariel só corta a árvore. Não, a gente não só corta a árvore, o arborismo ele cuida da árvore de um modo geral. Como que ele cuida da árvore? Ele faz poda de correção, poda de limpeza, ele trabalha no solo, avaliando o solo, tratando aquele solo para evitar. Ele trabalha evitando fungos, bactérias que podem ser prejudiciais à vida, né? A gente teve lá em Santa Catarina uma coisa que foi assim um fenômeno, que foi o transplante. O pessoal tirou uma figueira de mais de 100 anos de um lugar e plantou em outro. Então, assim, isso é o arborismo, é o cuidado com a árvore. E a gente percebe a falta dessa atividade, a falta do cuidado com o arborismo quando a gente chove aqui em Belo Horizonte. O que acontece quando chove em Belo Horizonte? Top tudo, né? Top tudo, cai 3, 4 árvores, mata pessoas. No Parque Municipal a gente teve uma árvore que caiu lá e matou uma mulher, infelizmente, uma situação triste, mas tinha uma abertura patogênica desse tamanho aqui na árvore, que ninguém viu, que ninguém avaliou, que ninguém analisou. Esse é o papel do arborista. Então eu, desde pequeno, né, meu pai jardineiro, desde pequeno eu sempre tive um contato com árvore, sempre conheci um pouco, né, nessa área. Então foi meio que juntando as habilidades, é aquilo que a gente foi falando. Foi juntando. Meu pai, eu andava com meu pai no mato e ele ia falando, ó, aquela árvore ali é aquela espécie X, aquela ali é o emperroxo, aquela ali cai as folhas tudo. Aí depois que eu fui entender que era uma caducifólica, porque a folha cai durante o inverno. Mas meu pai já tinha me explicado muitos anos atrás, quando eu era criança. Então foi uma habilidade que eu tinha que eu achei que eu nunca ia usar essa habilidade. Doideira, cara, você não sabe. E aí foi surgindo. E aí, cara, a gente caiu, né? Caiu não, a gente entrou, porque cair é uma coisa que vem por sorte. Não, não foi por sorte. A gente entrou no maior museu a céu aberto do mundo, onde que eu tenho hoje a gente assim, cuida, faz o trabalho lá, a gente tem mais de 100 árvores de grande porte que a gente faz o cuidado com elas, cuida não só da questão de poda, mas a questão também a gente analisa pH do solo, analisa a umidade do solo, a gente faz a análise por dentro da árvore para saber se a gente identificou um eucalipto lá que ele estava bonitão por fora, podre por dentro. Então, foi algo que vem assim, que vem juntando, né, aquilo que a gente já trabalha. Então, isso é o arborismo. Então, assim, hoje... Como que era feita a poda lá antigamente, lá, sem essa técnica aí? Então, que foi uma excelente pergunta. Como que era feito? Os caras vinham de caminhão muque com cesto aéreo. Isso aí também é uma forma certa de trabalho, tá lá no NR12, no anexo 12, falando sobre máquinas e equipamentos para guindar pessoas para execução de trabalho em altura. Nesse anexo vai falar quais máquinas que eu posso utilizar, vai falar do guindaste, vai falar do caminhão muque, só que lá é um museu. Imagina um lugar onde eu tenho passagens estreitas, porque lá não é tudo rua, tem passagens estreitas. Imagina você chegando com um caminhão muque, abrindo uma patola de 6 metros, destruindo o chão inteiro, porque o caminhão muque extremamente pesado, destruindo o chão inteiro, quebrando plantas, para poder colocar o cara do cesto aéreo para ele ir lá e podar. Os caras demoravam muito mais tempo e tinha um custo muito mais alto, porque a hora do caminhão muque era cobrada, a hora do caminhão muque. Aí vem a nossa equipe chegou lá, corda, equipamento de ascensão, descensor, ascensor, técnica. Eu sempre falo, uma base do trabalho em altura, da execução do trabalho em altura, são 3 bases que a gente utiliza. Primeiro, você tem que conhecer a técnica, você tem que saber a técnica, você tem que confiar nos seus equipamentos, porque o equipamento que literalmente ele vai a sua vida depende dele. E terceira coisa, você tem que estar bem para executar a atividade. Então a gente chegava no DDS todo dia com a nossa equipe, chegava lá, reunia, pessoal, é o seguinte, isso aqui pode te matar.
literalmente pode te matar. Se você cair daqui, você tá morto. Se uma árvore dessas cair em cima de você, você tá morto. Então, o que você tem que estar? Você tem que dominar a sua técnica, você tem que dominar o seu equipamento, conhecer o seu equipamento e confiar no seu equipamento e tá bem. Tô bem. Hoje eu tô bem. Esses dias eu tava com uma situação, cara, hoje eu não tô bem. Cara, então hoje não rola. Não tem como executar a atividade. Então, aí junta, né, o Tech Segurança, junta na atividade que é de alta complexidade, e aí a gente vai criando aí esse caminho. E a gente, cara, a gente tem vídeo aí no nosso Instagram, a gente suprimindo aí um eucalipto de 60 metros, descendo ele, fatiando ele, pedacinho por pedacinho. Só por acesso? Só por cordas, Ó, descendo. bacana. Aí você precisa tirar uma galha daqui, levar ela lá para aquele ponto. Você monta uma tirolesa, a galha desce, já sai lá no ponto. Aí tem galha, árvore que a gente precisou descer direto. Aí você imagina um monstro de um eucalipto, mais 50 metros descendo, a gente puxando ele com o tifó, descendo, caindo no lugar certinho que ele foi programado para cair. Então, são serviços de alta complexidade. É serviço que assim, nunca precisou ser tão seguro para poder executar, porque senão acontece, a gente tem aí um acidente, e um acidente, assim, a gente sempre vai pensar sobre probabilidade e a gravidade. Cara, se acontecer um acidente nesse tipo de situação, a gravidade, eu não tenho dúvida que é altíssima. Então, foi esse que foi, assim, mais ou menos, né? Que é a história do que a gente faz, do que a gente executa É hoje. um ponto-chave também que você falou aí, que eu peguei assim, é as 3 palavrinhas lá, né? O planejamento, a organização e a execução. Não só para sua área, não só para o seu nicho, mas vários nichos. O que geralmente a gente faz primeiro, em muitos casos, é a execução. Executa primeiro, vê se vai dar certo, depois planeja. E assim, cara, em seus casos, por exemplo, envolve situação de risco também, né? Mas o Tem- planejamento é. Planejamento é eu essencial. gasta energia pra planejar só. Fica lá 2 horas planejando. Você vai ver que é muito melhor 2, 3 horas. Você vai gastar muito menos tempo na hora desse. Tem- PDCA, né? Fazer ele girar. Como já dizia o Abraham Lincoln, né? Eu não sei se os números são exatamente isso, mas ele falou uma vez que se ele tivesse 10 horas para poder cortar uma árvore, ele ficaria as primeiras 7 horas afiando um machado, né? Aí eu não sei se é exatamente esse termo, mas foi um termo dele. Que é muito disso, né? Mas quem diria, Ariel, que um cara que ia fazer esse trabalho de tão alta complexidade, se você virasse pro Ariel há alguns anos atrás, estava dentro de uma sala com ar-condicionado, dando treinamento de NR10, NR35, fala assim, cara, daqui a pouquinho você vai estar derrubando uma árvore de 60 metros de altura, você não ia acreditar, né? Não acreditava, não acreditaria. E assim, eu sempre fui muito de execução, eu sempre fui um cara muito prático, né? A execução prática tá muito dentro de mim. E eu acho que isso também foi uma das coisas que fez a nossa relação dar muito certo, porque o Davidson que colocou muito na minha cabeça sobre a questão do planejamento ao longo desse tempo. Eu falo que foi assim um entrosamento que deu muito certo, porque eu vim da área de execução. Eu sempre trabalhei em empresa que era terceirizada e trabalhei no Brasil inteiro, cara. Viajei no Brasil inteiro. Mas eu ia executar a atividade e ir embora. E a gente que tem esse perfil executante gera em nós aquela necessidade de fazer o quê? Fazer a coisa rápida, de chegar e fazer acontecer. E aí, quando a gente começou a conversar, cara, não, a gente tem que fazer assim, tem que fazer aquilo. Humildade de também sentar, ouvir. Humildade de falar assim, não, realmente eu tenho que melhorar. Porque a gente tem que ter isso, que numa empresa não vai funcionar se não tiver isso. Não vai funcionar se você achar que você é dono da razão. Cara, se você quer ter uma empresa, você achar que você é dono da razão o tempo todo, você tem que abrir empresa sozinho. Não busca sócio, não. Porque tem hora que a gente quebra a cabeça, a gente discute, e no final, velho, realmente você tem razão. Vamos fazer desse jeito. E a gente vem fazendo isso porque a empresa ela é a terceira pessoa. Sim. Então, o meu perfil executante poderia ter sido um problema para mim dentro dessa área que a gente começou. Mas aí vem o Deis com a gestão, não. Vamos diminuir, vamos fazer assim, cara, pensa dessa forma. Aí eu chego e falo, velho, eu vou fazer assim, sim. Não, cara, calma isso, calma, isso. Calma, respira, vamos lá, vamos pensar, vamos voltar. Aí agora não, agora eu chego, eu planejo o dia. O planejamento, ele é fundamental. Mas assim, igual você falou, eu nunca imaginaria que eu estaria cortando árvore, que eu estaria trabalhando nessa área de supressão. Eu nunca imaginaria e assim, eu sentia falta da execução, de executar, de fazer, mas assim, fui afiando meu machado. Fui afiando meu machado. Não, calma aí.
vamos ver, vamos melhorar, vamos fazer um curso, vamos, então vamos fazer com os melhores. A gente tem isso, vamos fazer com os caras que são bons. Quem que é as referências? Quem que são os melhores? Vamos fazer com esses caras. E isso vai te norteando, pra você poder ir lá e executar, te dar segurança, te dar confiança. Porque aí vai chegar a hora que é você, aí o seu equipamento, a sua técnica, a sua Disposição. disposição, a sua confiança em você mesmo e a sua segurança no seu equipamento. É vocês três, cara. Você tá bem, a sua técnica tá boa e o seu equipamento tá bom. Que aí o resto é Ô consequência. Edson, e só fazendo um adendo, que ele falou que agora, e eu tava fazendo a leitura aqui enquanto ele tava falando, quando a gente fala com casamento dá certo, gente, o casamento não é só coisas Alegria, boas, não, não, né? viu? Tem os músicos Então, quebra-cabeça. então ele comentou um ponto aqui que é bem interessante, que a gente sempre teve essa questão muito de humildade, de ouvir um ao outro, que né, chegava ali, discutia, e é incrível, cara, que eu consigo olhar assim pra mim, pra ele, e ver um processo de evolução que um ajudou muito o outro, entendeu? E essa questão que ele falou que, não, pra mim, assim, eu fiz uma leitura que, enquanto que eu já tive numa fase achando, olha, opa, e a mesma coisa, ao contrário, e a gente vem num processo de evolução aí contínuo o tempo todo. Então, como eu disse, para chegar hoje, a gente, graças a Deus, tem uma relação muito boa, mas a gente olha para trás e vê quantas vezes que eu tive que, opa, abaixar, enfiar o rabinho entre as pernas, repensar e dormir chateado ali, mas depois voltar e lembrar que o que ele falou é pensando na terceira pessoa. E ele é a mesma coisa. Então, para chegar nesse final, igual você falou, para ter o sócio, não é fácil, mas pode ser fácil. Depende muito de como você busca ver aquilo. Cara, é muito legal essa analogia suas da terceira pessoa. Então, a empresa pra vocês é uma terceira pessoa, né? Como se fosse um filho ali, que você tem que cuidar, Sei. você tem que abrir mão de coisas pessoais para em prol dela, muitas das vezes, né? Eu pensando aqui, cara, a gente nunca falou sobre isso, mas talvez seja um caminho legal. Talvez você esteja ouvindo a gente aqui, cuide da sua carreira como se fosse uma terceira pessoa, pô. Cuide da sua carreira como se fosse uma terceira pessoa. Assim, cara, desmembra a sua carreira e coloca ela aqui na sua frente. Pum. Você é um técnico. E você é formado na faculdade. E você é um cara que dorme na hora do almoço com a meia na cara, igual a gente fazia. Você tá fazendo bem pra ela ou você tá fazendo mal? Ele é seu filho. Você é um cara que não participa de nenhum tipo de opinião dentro da empresa. Você sempre se esconde, sempre se exime. Você tá fazendo bem pra ela ou você tá fazendo mal? Ele é seu filho, é sua carreira. Então, se você tiver essa visão que vocês trouxeram, cara, acho que as coisas ficam um pouco mais claras, né? Talvez o óbvio, ele fica um pouco mais tangível pra você, né? Na hora que você tiver que encarar uma dificuldade, você recua e quer abandonar tudo. Você está fazendo bem para sua carreira ou não? Então, acho que fica um pouco mais fácil de você lidar com isso. É uma ótima analogia. Eu vou começar a usar isso para minha vida. Fez sentido para você, Zé? Tem sentido total, cara. É isso aí. E, cara, quando a gente fala de a gente não se imaginar na nossa carreira, né? Eu também não me imaginava quando eu era um técnico lá trabalhando com o dedo com a caixa de ferramenta nas costas, hoje ser gestor de da maior, nenhuma das, é a maior empresa de varejo do país, né? Tá listado em bolsa, é a maior empresa de varejo do país. Quase 3 mil lojas. Eu também não imaginava ser gestor de manutenção de uma empresa desse tamanho, ter, cara, mais de quase 30 pessoas debaixo da hierarquia. Não imaginava, entendeu? E a gente chegou nesse ponto porque a gente fez isso com você de forma intuitiva, né? A gente fez isso que vocês fizeram, né? A gente pegou nossas habilidades e foi absorvendo as oportunidades que foram surgindo, aonde que a nossa habilidade ali se encaixaria, né? Então, até pra gente dar o recado final pra turma aqui, tudo que a gente falou aqui foi de grande valia. Então, cara, mapeia as suas habilidades, né? Que nem o Ariel trouxe, para você ver aonde que você consegue criar oportunidades exponenciais usando da sua própria habilidade já existente hoje. Então, é uma autoanálise que você precisa fazer. Faça a gestão da sua carreira como se fosse uma terceira pessoa, né? No caso que é uma segunda pessoa, né? Porque vocês são dupla, então a terceira é por causa disso. Mas faça a gestão da sua carreira dessa forma e façam críticas, né? Se as atitudes que você está tendo hoje, se o caminho que você está seguindo hoje está fazendo bem para essa terceira pessoa, que é seu filho, ou se está fazendo mal para ela. Você está fazendo ele crescer, ou está fazendo ele ficar parado, ou está fazendo ele diminuir a cada dia mais. Faça esse tipo de analogia. Acho que se você fizer isso, você vai ter grandes lições aí e grandes aprendizados para tocar o dia a dia. Fez sentido para você, Davidson?
total sentido. Novamente, aí, muito obrigado, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês. E uma honra, novamente, meu amigo, estar com você aqui, poder compartilhar um pouquinho mais sobre esse tema aí. E tô muito feliz de a gente estar aqui novamente. Muito obrigado. E você, Ariel, gostou da participação? Deu frio na Cara, barriga? Gostei demais, assim, foi um prazer enorme. Muito obrigado aí pelo convite. Espero aí também ter contribuído um pouquinho Muito, aí pô. nessa construção de Muito. ideias, né? Porque, poxa, pra mim fez muito sentido e assim, quem dera se vocês falando dormindo com a meia na cara, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo lá na Fiat, tava lá sentado, fazendo hora de almoço, sentado num papelão que tinha perto ali da portaria 5. E aí passou um cara que era conhecido meu, mas ele já tava num cargo mais alto lá. Eu cheguei, não, cara, aí, beleza e tal, não, cara, tô querendo aí e tal, dar uma evoluída e tal. E ele falou comigo, cara, no dia que você sair do papelão, você não precisa da minha ajuda. Olha pra você ver. E eu percebi isso. No dia que eu saí do papelão mesmo, sentado lá no papelão lá, no dia que eu saí do papelão, eu não precisei de ajuda de ninguém. Então, quem dera se eu tivesse tido a oportunidade de ter conversas como essas aqui, né? Do podcast aqui do Chão Gestão. Lá atrás, no começo, provavelmente eu tinha, igual o Edson falou, eu tinha encurtado muito Calma, caminho. é isso aí. Exato. É Muito isso aí. obrigado aí, pessoal, pela Obrigado. oportunidade. E aí, Zé, algum recado final pra turma? Deixar pra turma aí que vocês que assistiram aqui o podcast, gostaram do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho de alerta. Conteúdos como esses a gente vai passar aqui sempre, entendeu? E faça o que foi dito aqui, cara. Use todo o conhecimento aqui para encurtar o seu caminho. Não perca isso, não. Show de bola, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. A gente se vê na próxima e até mais. Abraço! Abraço. Valeu!